comigo e contigo até o fim. E pessoas que permanecerão durante um tempo e depois vão embora, mas ficarão marcados, como nós ficamos marcados. Existe um tempo para tudo, de pôr cada tijolinho, de pôr depois a finição, depois de pôr isso, pôr aquilo. Só que eu tenho que entender que eu preciso aprender com cada dia. Pergunta ao seu irmão, você está aprendendo com cada dia? Você que está em casa também está aprendendo com cada dia? Você tem tido foco? A minha pergunta hoje, até fiz essa pergunta para a nossa irmã ali. Qual é o seu objetivo nessa terra? Qual é o seu objetivo nessa terra? O seu objetivo, se ele fizer você permanecer nele, o seu objetivo vai gerar algo para você. O seu objetivo ele pode gerar vitória, mas também o seu objetivo pode gerar derrota. Mas entenda, você vai aprender com os dois. Um você ganha e o outro também você ganha. Pastor, como assim? Como é que eu ganho com a derrota? Como é que eu ganho com a derrota? Tem derrota que te livra de morte. Tem derrota que te livra de problema. Tem derrota que faz você mudar o seu caminho porque o outro não seria o correto. Tem derrotas que vêm sobre nós que ensina-nos a entender o que Deus quer. Pastor, então eu tenho que viver na derrota? Quem falou isso para você? Eu só estou falando que as derrotas que você vive é vitória. Porque quando estamos com Cristo, tudo é válido. Quando Deus mandou o pessoal para o deserto, onde muitos pensavam que estavam sendo derrotados, estavam morrendo de fome, disso e daquilo, Deus estava dando vitória. Mas vitória para aqueles que queriam permanecer no quê? No projeto, no propósito, na visão, na vontade de Deus e não na vontade própria. Quando eu quero que Deus viva em mim e deixar Ele fazer, as coisas é diferente. Entenda que, como há tempo para tudo, você teve o tempo de nascer, você agora está tendo o tempo de permanência, de vida, e logo depois você vai ter o seu tempo de morte. Todo mundo vai passar por isso. Mas enquanto isso não acontece, valorize o seu tempo. Não tem dinheiro que pague o seu tempo. Valorize o seu tempo com amor. Valorize o seu tempo com unidade, com união, com unicidade, vivendo bem no meio da sociedade. Valorize o seu tempo amando as pessoas que estão amargas. Você entendeu o que aconteceu aqui? A nossa irmã deu um testemunho do seu irmão que quer, mas não tem força. Cadê os que têm força, então? Cadê você que é amigo dele? Cadê você que anda com ele? Cadê você que sobe e desce os transportes com ele? Vá lá, abraça a causa. Essa causa também é sua. Existem pessoas que querem, mas não tem força. E tem você que tem força e está precisando de um companheiro para a caminhada. Tem hora que você fica esperando do fraco e Deus está falando, você que está no patamar acima, faça a tua parte para que ele venha subir um patamar, ou até mesmo esteja no patamar acima do seu. Você quer isso? Quantas pessoas, sabendo que pessoas vão ficar melhor do que nós, não querem ajudar? O segredo é eu depositar o que está sendo depositado em mim. Todo pai não tem um sonho de fazer um depósito para os filhos? Mães, pais. Qual é o seu objetivo? Porque nós trabalhamos toda a nossa vida para os filhos. Assim, mais ou menos, alguns pensam. Tem gente que não, eu trabalho para mim, meus filhos que se desembrulha depois e vai trabalhar. Claro, todos os filhos têm que ter sua responsabilidade. Mas o pai, ele trabalha a sua vida adquirindo bens que vai ficar para os filhos. Mas quando você não prepara os teus filhos a isso, a tal coisas, aquele suor, aquela vida difícil, aqueles problemas, aquelas dificuldades que você passou toda a sua vida para adquirir bens materiais para o seu filho, se ele não presenciar, não viver e não aprender isso com você, ele vai desvalorizar o que você guardou. É por isso que a Bíblia fala, viva o dia de hoje como se fosse o último, porque amanhã não nos pertence. Então viva o bem, viva o amor. Se o amanhã for permitido para mim, que seja melhor do que o dia de hoje, mas com aprendizado. Eu aprendi alguma coisa ontem. A minha pergunta é para você, igreja. O que vocês aprenderam ontem que está somando hoje? Porque o ontem passou, eu vivi o ontem. Hoje eu posso falar, eu vivi o ontem.
Estou vivendo o presente hoje. Mas o que eu trouxe de ontem? Qual foi a bagagem? Porque se vocês não saírem do automático, vocês passam de um dia para o outro sem bagagem nenhuma. A minha pergunta é para você, o que foi destacado ontem que te faz estar aqui hoje? Se começarmos a entender isso, o que eu posso fazer hoje, mesmo que eu não sei se vou viver amanhã, mas o que eu posso fazer hoje pode me ajudar no amanhã, eu faço. Mas se você não estiver vivo, você fez. E se você estiver vivo, você vai viver o que fez. O segredo da nossa vida é esse. O problema é que temos a mania de deixar tudo para os últimos momentos. Se der tempo, eu faço. E se Jesus voltar hoje? O seu ontem, o seu agora, está definindo a sua ida? Ou você vai deixar para amanhã? Ou você vai deixar para amanhã para definir a sua fé, definir a sua fidelidade? Quantas pessoas têm deixado para amanhã? Ah não, amanhã eu dou uma resposta. Amanhã eu falo. E o amanhã já não pode mais para essa pessoa. Defina-se hoje. Nós falamos na sexta-feira sobre identidade. Falamos na sexta-feira algo muito importante. É apresentar sua identidade. Qual é a sua identidade? Você tem que apresentá-la e mostrar quem você é. O mundo precisa conhecer você como homem e mulher de Deus. O médico, quando ele se apresenta no hospital, todo mundo conhece, não é? Primeiro que todos aqueles que trabalham com ele já sabem quem ele é. Então até mesmo os que trabalham com ele já apresentam ele como doutor fulano. E quando você chega num hospital, você já identifica um médico. Você consegue identificar um médico. Primeiro, pelas roupas. Segundo, pelas direções que vão ser lhe dadas. Então isso é que o Espírito Santo está fazendo comigo e contigo. Dando-nos identidade. Para quando a pessoa olhar para você, saber quem você é. Saber que em você pode procurar ajuda. Você quando procura um médico, você procura um médico para quê? Para falar com ele de sua vida financeira? Não, vou falar, eu vim cá para falar do meu casamento com o senhor. Não, só senta aí, doutor, porque eu quero falar do meu casamento. Ele vai virar e falar, minha senhora, meu senhor, eu sou um médico. O que eu posso fazer no meio do casamento da senhora? Ah, meu doutor, eu quero desabafar com o senhor. Eu quero falar para o senhor que a minha esposa não está tendo jeito. Ah, então o que você quer que eu faça? Não tem lógica você chegar para um médico para desabafar do seu casamento, só se for alguma doença no seu casamento. Uma doença no casamento? Não, uma doença ou da sua esposa ou sua. O médico trata de doença. E aí? E quando pessoas necessitadas, doentes, te encontram, como eles te tratam? O que eles te revelam? O que eles te revelam? Diácono Darlan, eu te encontrei hoje, eu quero falar da vida do meu pai. Eu quero te falar dos meus problemas sentimentais. Eu quero te falar do meu casamento. Eu quero te falar disso, eu quero te falar aquilo condiz com o que ele está vivendo. Se falar do casamento, ele tem um casamento, ele pode ajudar. Se falar do pai, ele tem um pai, ele pode ajudar. E quando a pessoa identifica a pessoa, sabe quem ele é diferente. O seu socorro fica mais perto. Quando você não sabe quem é a pessoa, não tem como você procurar socorro. É verdade ou não? Então, identidade é muito importante para quem está buscando a Deus. Porque só existe dois tipos de identidade. A identidade do reino de Deus e a identidade do reino de Satanás. Agora, qual identidade você tem apresentado? Qual identidade o pessoal tem te conhecido? Pastor, eu tenho a do meio, não tem do meio. Eu guardo a minha identidade, tenho hora de cristão e apresento a minha identidade de um bom samaritano. Apresente quem você é verdadeiramente. Quantas pessoas são boas, mas a sua identidade são ruins? Quantas pessoas têm apresentado boas obras, mas têm servido a Satanás? Quantas pessoas têm apresentado boas obras, mas têm um casamento destruído, cheios de palavrões, cheios de dor, cheios de pancadas? A identidade verdadeira mostra quem você é, mostra a sua identidade verdadeira.
Porque a sua identidade define quem você é e o que você precisa. Porque tem muita gente que está dentro da casa do Senhor precisando de ajuda. Guarda isso. Amém?